Bom dia, pessoal do oitavo ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, passamos bastante tempo sem nos vermos, né? Passamos um mês, faz um mês que não nos vemos. Alguns de vocês até mais, porque passaram e não precisaram fazer as recuperações, tá? E eu fico feliz de estar retomando as aulas e sei que todos vocês estão muito felizes também, né? Vocês estão maravilhosamente felizes. Vocês já estavam ansiosos por essas aulinhas de português, seja aqui online, seja pessoalmente, tá? Isso aqui foi uma muriçoca que passou aqui agora. Então, vamos começar já com o pé direito, né? Vamos começar já com um assunto novo. Assunto novo, isso aí. Mas o assunto novo tem relação com um assunto que a gente estudou muito. A gente estudou muito verbo, né? Então, a gente vai estudar agora as vozes verbais. Algum de vocês já ouviu falar sobre isso? Sobre vozes verbais, tá? A voz verbal, podem abrir o livro de vocês na página 59, tá? Página 59. As vozes verbais, elas são a forma como o sujeito se relaciona com o verbo, tá? É a maneira que ele se relaciona com o verbo. As vozes verbais podem ter três tipos. Temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Muito simples, muito fácil. Três tipozinhos: voz ativa, passiva e reflexiva, tá? Vamos ler esse primeiro parágrafo aqui, esse parágrafo da biografia de Lampião, o rei do cangaço, que temos no nosso livro, né? Aqui, ó. Em tempos de calmaria, os cangaceiros dividiam o tempo entre a fé e o prazer. Jogavam cartas, bebiam, promoviam lutas de homens e de cachorros, faziam versos, cantavam, tocavam e organizavam bailes. Para essas ocasiões se perfumavam muito. Há relatos de que os bandoleiros perfumavam até os cavalos quando andavam montados, um hábito perigoso. Às vezes a polícia os identificava na caatinga pelo cheiro forte dos perfumes. Tá? Aqui, pessoal, a gente viu que tem vários verbos em negrito. Ó, dividiam, jogavam, promoviam, faziam, organizavam, perfumavam, identificavam. Todos eles têm uma coisa em comum, todos eles são transitivos diretos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles pedem um complemento, eles pedem o objeto direto, tá? A gente também vê que todos esses verbos, eles também têm o quê? Eles têm um sujeito. Vamos ver esses exemplos aqui, ó. Os cangaceiros dividiam o tempo. Os cangaceiros jogavam cartas. Os cangaceiros promoviam lutas, tá? Nesses daqui a gente viu, nesses três exemplos aqui, a gente viu logo que o sujeito, quem é dessa frase? Sujeito, os cangaceiros. De todas elas é os cangaceiros. Esse é nosso sujeito. E o objeto direto é o quê? O tempo, cartas e lutas. Esses são nossos objetos diretos, tá? A gente pode analisar aqui que o sujeito, ele está praticando uma ação. Ele está promovendo uma ação. Ele está fazendo algo, né? Os cangaceiros estão o quê? Dividindo o tempo. Tá? Agora, se fosse o contrário, se fosse o tempo era dividido pelos cangaceiros, aí não seria uma ação praticada pelos cangaceiros. Os cangaceiros continuariam sendo sujeito, só que eles seriam o alvo daquela ação, né? Então, quando a gente tem o sujeito como praticante da ação, a gente tem a voz ativa. Nesse exemplo que a gente deu, esses três exemplos aqui. Os cangaceiros dividiam o tempo, os cangaceiros jogavam cartas, os cangaceiros promoviam lutas. Por quê? Porque são eles que estão indo lá e praticando aquela ação, tá? Fácil, simples, direto. É isso. Eu fui à escola.
Qual é a voz aqui? Voz ativa, tá? Agora vamos ver como é na voz passiva. Vamos ver agora como é a voz passiva. A voz passiva é o oposto disso aqui, ó. Se a gente tem os cangaceiros sendo como atuante, por isso que é ativa, eles estão atuando como o motor dessa oração, eles estão atuando de forma principal. Na voz passiva a gente tem o oposto. As frases ficariam como na voz passiva? Ó. O tempo era dividido pelos cangaceiros. Cartas eram jogadas pelos cangaceiros. Lutas eram promovidas pelos cangaceiros. O que foi que ocorreu aqui? Mudança da posição do objeto direto com o sujeito. Ó. O objeto direto foi para o começo, o sujeito foi para o final. Viram a mudança? O significado mudou? Não, né? Não mudou nem um pouco. O significado da frase continua o mesmo. A oração é a mesma que a outra, só que mudou os termos. A voz dela foi modificada. Ficou na voz passiva. Por que voz passiva? Porque os cangaceiros aqui agora, eles não estão sendo mais atuantes. O tempo era dividido pelos cangaceiros. Ele continua sendo o sujeito. Cangaceiros continuam sendo o sujeito, tá? Agora, o termo aqui, pelos cangaceiros, ele vira o quê? A mesma ação sendo praticada por eles, eles viram agentes da passiva, tá? Eles são os agentes da passiva, os agentes apassivadores, tá? São eles que tornam essa frase, tornam essa oração uma oração com a voz passiva, tá? O sujeito, ele está sendo aqui o agente da passiva. A gente tem dois tipos de voz passiva. Temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A voz passiva analítica, ela é formada pelo verbo ser, tá? No particípio do verbo principal. Tá? Aqui, ó, a gente tem esses exemplos. Os cangaceiros organizaram o baile. Ó. Os cangaceiros é sujeito. Verbo transitivo direto, aqui é o quê? Organizaram. E o objeto direto, né? Que se é transitivo direto, pede um objeto direto. É o baile. O baile, né? Então, como é que fica aqui? Se a gente for botar na passiva. Isso daqui é na ativa, lembrando. Esse primeiro exemplo aqui foi na ativa. Agora a gente vê o exemplo de baixo, que é na passiva. O baile foi organizado pelos cangaceiros. Ó, o baile, nosso sujeito, foi. Quem é que foi? O baile que foi. Quem é que foi organizado? O baile foi organizado pelos cangaceiros. Cangaceiros aqui, pelos cangaceiros, é, como eu disse anteriormente, o agente da passiva. Esse daqui, esse exemplo, é a voz passiva analítica, tá? Analítica, essa que a gente aprendeu antes, é analítica. Agora a gente vai ver a voz passiva sintética ou pronominal, tá? Ela é formada por um verbo acompanhado pelo pronome apassivador se, tá? Ó, o exemplo, como é que ficaria aqui? Organizou-se um baile. Aqui é omitido o cangaceiro, né? Ele é omitido o agente apassivador, ele é omitido da frase. E coloca o se, tá ali, ó. A voz passiva sintética pode ser transformada em analítica. Organizou-se um baile, aqui é a passiva sintética, tá? A gente transformar ele em analítica, como é que ficaria? Um baile foi organizado, tá? Então, o que é que os exercícios que a gente vai fazer aqui, quais serão? Para vocês perceberem quando uma voz verbal é ativa, quando ela é passiva,
quando ela é passiva analítica ou quando ela é passiva sintética, a diferença de uma para outra. Saber transformar uma voz passiva em uma voz ativa em uma voz passiva. E saber transformar também uma voz passiva sintética em uma voz passiva analítica, tá? Ou o contrário. Por último, nós temos o que? A gente tem a voz reflexiva, tá? A voz reflexiva, segundo nosso livro, indica que a ação verbal não tem outro ser como alvo. Ou seja, eu pratico uma ação comigo mesmo, tá? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Os cangaceiros se perfumavam. Quem é que se perfumavam? Os cangaceiros. E quem era perfumado? Os cangaceiros. Então, eles estão agindo para eles mesmos. Reflexiva, quando a gente fala reflexiva, a gente lembra o quê? Um espelho, tá? É alguém que está agindo consigo mesmo, por isso que é espelho. Eles se escondiam na caatinga. Esse aqui é outro exemplo, que atua reciprocamente entre mais de um agente, tá? Aqui é o eles que faz ele ser definido dessa forma, tá bem? Pessoal, agora eu quero que vocês leiam o texto da página 61 e 62 e façam o exercício da página 63 e 63 até a 65, tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos vocês e tchauzinho, pessoal. Até mais.